Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a criminalização da política social no Brasil, do Bolsa Família ao BPC. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, neste momento está rolando uma campanha da mídia burguesa em parceria com boa parte, não todo, do campo petista para criminalizar o BPC. O benefício de prestação continuada, né? A sigla BPC, benefício de prestação continuada, que é dado a pessoas com deficiência adequadas aos critérios de renda, né? Que é basicamente 1/4 do salário mínimo de renda per capita por elemento da família, por membro da família, e a pessoas idosas também pobres que estão no mesmo critério. E aí, só um ponto aqui, veja, as pessoas pobres da classe trabalhadora chamam o BPC de aposentadoria. Então, pessoas que não conseguiram contribuir no INSS para ter o direito de se aposentar quando chegam a 65 anos e são pobres dentro dos critérios, passam a receber o BPC, que é contado como aposentadoria. Em outros vídeos do canal, eu deixei muito claro que o BPC não é uma aposentadoria, é uma política de renda mínima para pessoas idosas que não tiveram tempo de contribuição suficiente e estão na pobreza. Mas aí, em alguns momentos, eu chamei de aquela renda como se fosse uma aposentadoria, e é na prática. Mas só deixando claro que eu sei, gente, a diferença do BPC, da aposentadoria, da contribuição do INSS, sei que o rendimento, os recursos do BPC não vêm da Previdência Social, etc. Beleza? Vamos lá. Camaradas, pessoal, eu quero apelar para a memória de vocês. E aí, quem não tem a idade suficiente para lembrar, eu peço que preste muita atenção nos argumentos e depois eu vou fazer uma pesquisa, percebe? Qual é a apelação que eu quero fazer para a memória de vocês? Veja, quando o Lula ganha o primeiro governo, dele lá em 2002, começa o mandato em 2003, o PSDB foi tateando para encontrar o discurso de oposição. Naquele momento do Brasil, para quem não lembra, a revista Veja era a revista mais importante do país. E antes do boom da internet, as revistas de circulação em papel, como a Veja, Isto É, Exame, Valor, tinha um papel, um peso muito grande, né? Então a Veja tinha a tiragem de mais de 1 milhão de cópias. Claro, isso com a contribuição fundamental da encomenda tucana, né, do governo do PSDB de São Paulo, mas é isso, a Veja era muito forte. Então, a partir do momento que o governo Lula tomou como uma das suas principais marcas de governo o Bolsa Família, foi a política social mais importante criada pelo governo Lula. Veja, não era a política social mais importante do Brasil. Em termos de valor, desde que foi criado até 2023, o BPC era, em termos de valor, a política social mais importante do país. Quando o Bolsa Família passou para o valor de R$600, né, e um acréscimo para mães solteiras e tal, com filho, aí ele superou em valor o Bolsa Família, mas durante todo o governo Lula, o BPC tinha mais recursos, era a política social mais importante. Mas, do ponto de vista de política pública criada pelo PT, o Bolsa Família foi a principal política pública, foi o carro-chefe do discurso petista de combater a fome, combater a miséria, de garantir uma política de renda para famílias desassistidas, famílias muito pobres. Qual foi o discurso do PSDB, do DEM, né? Lembrando que o DEM é o antigo Arena, né? Que é o antigo PFL e que depois se fundiu, quando já era DEM, se fundiu com o PSL e surgiu União Brasil. Na época, era a transição ali do PFL para o DEM, Democratas. Né? Qual era o discurso do PSDB e do Democratas, que é dos principais partidos de oposição, e da revista Veja? Era criminalizar o Bolsa Família, alegando 3 coisas fundamentais. Primeiro, o Bolsa Família desestimula o trabalho, então as pessoas que recebem Bolsa Família não querem trabalhar, não querem arrumar emprego, né? Recentemente, inclusive, a gente viu o Bolsonaro e o Romeu Zema repetindo esse discurso. Né? A segunda coisa, o Bolsa Família estimula comportamentos socialmente deletérios. Então, supostamente, todo mundo que tem na casa dos 30 anos ouviu isso. Na sua adolescência, no começo da sua fase adulta, que é: ah, não, porque as mulheres têm filhos para ganhar mais Bolsa Família. Então tem mulher que tem 4, 5, 6 filhos para ganhar mais Bolsa Família. Veja, gente, isso é mentira. Aliás, isso tem um discurso também, que o Bolsa Família, as pessoas nunca saíam dele, ficavam para sempre no Bolsa Família, ficavam dependentes do Estado.
E o terceiro elemento fundamental era que o Bolsa Família estava muito ligado a fraudes, né, a corrupção e a compra de votos. Compra de votos. Então, particularmente na eleição de 2014 e 2018, 2014 ainda com Aécio Neves, né? A gente ouviu muito um discurso de maneira mais nacional, o discurso sempre esteve presente, de que Bolsa Família é compra de votos, né? E aí, veja, os tucanos, eles fizeram a criminalização da política social. Objetivamente foi isso. E aí, veja, não havia novidades no discurso tucano, do PSDB. Basicamente, o PSDB copiava a ideologia reacionária neoliberal dos Estados Unidos de criminalização da política social. Eu vou ler para vocês aqui um trecho desse livro do Louis Vacan, Punir os Pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Coloca aí na tela, Maxwell, o livro, por favor. No Brasil é publicado pela editora Rivan. Então, assim, era muito presente esse discurso de que as pessoas não queriam mais trabalhar por causa do Bolsa Família, que as mulheres tinham filhos em rodo para ganhar mais Bolsa Família, que supostamente uma mulher com 4 meninos recebia 4, 5 Bolsas de Famílias. Estão mobilizando a ideia do imaginário de uma mulher negra, vagabunda, aproveitadora, mãe solteira, que sai transando para receber benefício social. Repara o que o Louis Vacan fala na página 155 do livro, descrevendo o discurso neoliberal dos Estados Unidos de ataque às políticas sociais. No debate que culminou na reforma, entre aspas, de 1996, 4 figuras racializadas combinaram-se numa nova imagem de controle da questão, oferecendo encarnações vivas de, entre aspas, dependência e suas corrosivas consequências. Primeiro, a rainha do welfare, uma esperta e prolífica matriarca negra que evita trabalhar, tira vantagens da burocracia da assistência pública e gasta os cheques do welfare com drogas e bebidas, deixando seus filhos completamente abandonados. A segunda imagem mobilizada é mãe adolescente afro-americana, uma, entre aspas, bebê que tem bebês, frequentemente criada ela também no welfare, cuja imaturidade só é comparável à sua depravação moral e sua sexualidade dissoluta. Terceira imagem, o, entre aspas, pai responsável das classes baixas, normalmente negro e desempregado, que engravida mulheres à torto e à direita e irresponsavelmente as abandona e a seus filhos, e os deixa aos cuidados de quem paga imposto. E quarta imagem, né? O imigrante mais velho do terceiro mundo que entra nos Estados Unidos para manipular o welfare de modo a conseguir uma apostadoria de primeira classe. Então, o Louis Vacan está tratando dessas imagens mobilizadas. E 96 era governo Bill Clinton, viu, gente? O neoliberalismo no talo, viu? O Partido Democrata. Para atacar a política muito fragmentada, muito restrita do estado de bem-estar social nos Estados Unidos. Então, o PSDB, ele fez um copia e cola do discurso dos Estados Unidos contra políticas sociais. Vale a pena a gente mostrar algumas matérias da época que o PT era governo. Vou mostrar aqui uma matéria da revista Veja. É a época do Reinaldo Azevedo, falava de petralha, antipetista. A matéria: mortos e políticos recebem benefícios do Bolsa Família, indica auditoria do TCU. O levantamento aqui, eu tô lendo aqui, viu, gente? O levantamento indica o pagamento de 110 mil benefícios a mortos, políticos, donos de carros, caminhões, tratores ou motos importadas. E aqui tem a descrição, basicamente, da matéria e tal. Aí aqui, continua a matéria, Nardi diz que mais de 300 mil famílias recebem regularmente. Em seu voto, o relator do caso, Augusto Nardes, afirmou que, contabilizando-se apenas os casos mais evidentes de irregularidade, pelo menos 312 mil famílias estão recebendo recursos de forma irregular, causando um prejuízo mensal de 26 milhões, o equivalente a 3% do Bolsa Família, em fevereiro de 2008, mês analisado. Veja, aí, vou até mostrar para vocês, só por desencargo de consciência, uma outra reportagem da revista Veja, já no governo Dilma, aqui a data, ó, 2012, dá para ver aqui no cantinho, aqui sublinhado, pronto, 2012, já no governo Dilma, Brasil sem miséria de Dilma. No Nordeste, benefício agricultores é alvo de fraudes e recria a indústria da seca. De novo, Reinaldo Azevedo, na revista Veja. E aqui vem a descrição do processo. Vejam, existiam casos de fraude no Bolsa Família, óbvio e evidente. Dito isto, o que é que a direita fazia? Ela pegava esses casos de fraude,
para atacar o programa como um todo e ela nunca defendeu mecanismos de aprimoramento institucional para combater as fraudes. O que ela defendia é pegar casos como esse para atacar o programa como um todo. O que é que todo mundo progressista de esquerda, mesmo gente inclusive crítica aos limites do Bolsa Família, fazia. Mostrava que, primeiro, é mentira que as pessoas, quanto mais filhos tivessem, mais Bolsa Família recebia. Segunda coisa, mostrava que era mentira que não dava para viver só com Bolsa Família, esse negócio que as pessoas deixavam de trabalhar porque recebeu Bolsa Família era mentira. Mostrava que a tendência de saída do programa Bolsa Família era muito alto, então também era mentira que as pessoas se eternizavam no programa, ficavam dependentes do Estado. E em casos de fraude, sempre mostrava que essas fraudes são minoritárias. E aqui, gente, tem um critério bem simples. Veja, se a gente tem uma política pública de âmbito nacional que atinge milhares, milhões de pessoas, veja, evidentemente que, inclusive partindo do pressuposto dos diversos níveis de controle, de cadastramento, a operação da política pública, é esperado que você vai ter aqui e ali um esquema de fraude, um estelionato, por aí vai. E é isso, papel da Polícia Federal, papel dos órgãos de controle. Qual é a questão? Veja, me parece que no caso de um programa de abrangência nacional, como o caso do Bolsa Família, a gente pode considerar uma política pública podre no sentido que ela é essencialmente corroída por fraudes, quando a gente tem um índice de fraude que corresponde a algo em torno de 5% dos beneficiários ou do valor total do programa. E aí dá para dizer assim, ó, chegamos num índice de 5% de fraudes com tendência de crescimento. Aí este programa, ele vai precisar de passar por um remodelamento, vai precisar repensar ele, porque isso mostra que tem muita coisa errada. Beleza? Ter um caso aqui, um caso ali de fraude, não prova que o programa tem um problema sistêmico, porque a gente precisa ter proporção, percebe, das coisas. Porque senão a gente vai entrar numa lógica que é nada é perfeito, e aí vamos, se for assim por essa lógica, vamos. É que era o argumento da direita na Lava Jato. Vamos acabar com a Petrobras, porque, teve corrupção na Petrobras? Teve. E aí? Vamos acabar com a Petrobras? Teve corrupção, já teve caso de corrupção no Banco do Brasil. E aí? Vamos acabar com o Banco do Brasil? Não, mas teve corrupção no SUS. Tem pra caralho, desvio de verba. Vamos acabar? Teve corrupção, tem muita, por exemplo, nos recursos para o sistema público de ensino, né? Por exemplo, um ex-governador de São Paulo era conhecido por desviar dinheiro da merenda, né? Vamos acabar com as escolas públicas? É lógico que não. Porque um dos argumentos que a gente sempre usou e que está correto é que esses casos precisam ser combatidos e investigados, mas isso não inviabiliza a necessidade da política pública e isso não é sistêmico, dado que o próprio volume de casos que a gente está vendo. Perfeito? O que é que está acontecendo hoje? Pessoas progressistas estão realizando dois processos. Primeiro, estão alegando fraude para justificar um recadastramento que até agora não tem prova nenhuma de fraude e que esse recadastramento já cortou mais de 300 mil pessoas do BPC. Coloca aí na tela, Maxwell, mais uma vez, por favor, a matéria que eu citei no vídeo passado do Hora do Povo, que fala sobre os mais de 300 mil cortados do BPC. Então, assim, estão alegando fraude para justificar um recadastramento que, na prática, é para cortar pessoas, porque não parte de um pressuposto de busca ativa para garantir que todo mundo tenha direito, receba o BPC. E aí, gente, eu já expliquei isso em detalhes em vários e vários vídeos no canal. Aí eu peço a você, se você eventualmente não sabe o que é busca ativa, se você não sabe por que um recadastramento vai gerar cortes na forma como o governo está fazendo, veja o vídeo do canal. É fake news que o governo Lula está atacando o BPC? Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Assiste esse vídeo do canal que está tudo bem explicado. Então essa é a primeira tendência. A segunda tendência é negar que no pacote fiscal apresentado por Fernando Haddad na quarta-feira passada, pacote fiscal neoliberal do governo Lula tem um ataque ao BPC, dizendo que é só um pente fino. Percebe? Então são duas tendências mentirosas. Aí, eu, curioso, né, com esse processo de criminalização das políticas sociais no Brasil, onde petistas repetem o mesmo argumento dos tucanos, mesmo, eu parei para ver uma postagem que a Ive Bruxelles fez. Porque veja, a Ive Bruxelles e o André Roncalha estavam divulgando em collab nas redes sociais mentiras sobre o BPC. Eu gravei um vídeo no meu canal, saiu domingo, as mentiras de André Roncalha sobre o BPC e o pacote fiscal do Haddad. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Aí a Ive foi lá, apareceu no meu Twitter
para postar a prova que existe fraude no BPC. Eu vou mostrar para vocês o que foi que ela postou e eu fui atrás das notícias. Vamos lá. Gente, esse aqui é o print. Eu vou até aumentar aqui para vocês. O André Roncalha estava aqui mentindo. Eu tirei um print. Como vocês podem ver aqui, a postagem foi feita em collab. O André Roncalha e a própria Eve, né? Dá para ver aqui no canto. E aí, bicho, ela postou isso, né? Aqui, ó. Um carinha de sono para dizer assim, tem fraude no BPC. Isso é muito claro. Aí o Ivan, que é um petista imbecil, que inclusive é o tipo de figura que estava nas redes sociais desejando que o Arthur Lira caçasse logo o Glauber Braga. Esse é o nível dessa gente. Perfeito? Aí o Ivan vai e posta essas duas matérias aqui, ó. PF faz operação contra a fraude de 33 milhões no BPC para venezuelanos. PF mira esquema milionário no BPC em Goiás. Aí eu fui parar para ler essa matéria. Porque qual é a questão? Gente, existe fraude em abstrato no BPC? Claro que sim, existe fraude em tudo que é possível. Eu duvido você achar uma política pública de âmbito nacional que você não vai achar algum indício, alguma denúncia, alguma investigação de fraude, seja Aldir Blanc, Paulo Gustavo, BPC, Bolsa Família, FIES, repasse do governo federal para o SUS, para o sistema público de educação a nível estadual, a nível municipal, etc. Dito isto, a questão é, estamos falando de um indício de fraude sistêmica? Há uma tendência de crescimento dessas fraudes? Há provas de que, por exemplo, em média, 5% do orçamento do BPC ou dos cadastros de beneficiários do BPC são fraudes? Essa que é a questão. Porque se não, se a gente entrar nessa lógica de que, eita, teve uma operação da PF, então significa que o programa está lotado de fraude, meu amigo, não sobra nada no Brasil em termos de política pública, e esse é, historicamente, o discurso da direita, o discurso que o PSDB, que a revista Veja, usou para atacar o Bolsa Família. Dito isso, aí eu fui atrás das matérias, né, gente? Porque tem que ler as coisas, né? Aí aqui, ó, vamos lá. Essa aqui é a matéria que fala sobre Goiás, né? Suspeitos de causar prejuízo de quase 1,5 milhões em fraudes a benefícios de idosos são alvos de operação da PF. É uma matéria do Globo desse ano, né, de 2024. Idosos e falsificadores de documentos integravam a rede criminosa, segundo a PF. Uma pessoa foi presa suspeita de posse ilegal de arma de fogo. A polícia apreendeu 40 mil em cheques. Nessa terça-feira, a Polícia Federal, em parceria com o Ministério da Previdência Social, fez uma operação contra suspeitos de fraudes em benefícios de prestação continuada para idosos, BPC Loas. Segundo a PF, os grupos criminosos investigados causaram prejuízo de quase 1,5 milhões aos cofres públicos. Veja, 1,5 milhões. O G1 não localizou a defesa dos suspeitos até a última atualização dessa matéria. A investigação indicou que os suspeitos atuavam em conjunto com a rede criminosa formada por idosos e falsificadores de documentos. Segundo a PF, para conseguir os benefícios assistenciais de forma irregular, os suspeitos fraudavam os documentos, simulavam situações de vulnerabilidade social dos beneficiários, né? Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante suspeita de posse ilegal de arma de fogo e a polícia apreendeu 40 mil em cheques. Estão sendo cumpridos 13 mandatos judiciais, 4 de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão nas cidades de Goianápolis, Trindade e Abadia de Goiás, além de sequestro de bens investigados. Então, assim, isso aqui, a PF mira esquema de fraudes milionários do BPC em Goiás, é essa notícia aqui, viu, gente? É isso aqui. A segunda notícia é essa aqui, ó, da própria revista Veja, inclusive. PF faz operação contra a fraude de 33 milhões do BPC para venezuelano. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira uma operação contra uma organização criminosa suspeita de causar prejuízos de 33 milhões de reais aos cofres públicos com fraudes na concessão do benefício assistencial à pessoa idosa, BPC Loas, a venezuelanos em Roraima. Agentes cumpriram 9 mandatos de busca e apreensão em Boa Vista e Bonfim, atingindo 7 investigados, incluindo servidores públicos municipais. De acordo com as apurações antecipadas pelo radar, agenciadores recrutavam idosos venezuelanos no país vizinho, falsificando documentos para comprovar a residência no Brasil e garantir acesso ao BPC Loas. Os beneficiários voltavam à Venezuela, mas continuam recebendo o benefício individualmente. A PF autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados no valor de mais de 33 milhões de reais, que é um prejuízo estimado aos cofres públicos. Veja, gente, sabe o que essas notícias mostram? Essas notícias mostram um caso grave que está sendo já resolvido pela Polícia Federal, mas que você junta o valor das duas operações e a gente não está falando nem sequer, sei lá, de 10 mil beneficiários do BPC. Gente, quase 5 milhões de pessoas no Brasil recebem o BPC e o BPC custa, em 2024, por exemplo, mais de 70 bilhões. Veja, preste bem atenção. Eu estou dizendo que
40, aliás, nem 40, né? 33 mais 1,5, enfim, 35 milhões é pouco dinheiro? Não, de jeito nenhum. Tem que ser combatido. A Polícia Federal tem que fazer o seu papel, os órgãos de controle têm que fazer o seu papel, tem que evitar esse tipo de fraude, tem que ser muito duro com os funcionários públicos de âmbito estadual e municipal que participam disso. Dito isto, isso não corresponde nem sequer a 0,5% do BPC. Em termos de valor total do programa, mais de 70 bilhões, em termos de número de beneficiários, quase 5 milhões. Vocês entendem? Vocês entendem que estas duas notícias não mostram, não indicam nenhuma fraude sistêmica no BPC na prática, do ponto de vista estatístico de política pública. Se você tem uma política pública que atende quase 5 milhões de pessoas e que se você descobre que tem 10 mil pessoas fraudando, o que essa descoberta mostra para você? Essa descoberta mostra para você que, primeiro, a fraude não é sistêmica, que é um problema ínfimo, que não corrompe a validade e o funcionamento da política pública, e você vai colocar em perspectiva, basicamente, o quê? A necessidade de tomar sempre mecanismos de controle e de aprimoramento dos meios de fiscalização para evitar que isso cresça. E só, objetivamente só. Dado que, caso contrário, se você pega uma parcela ínfima de cadastros que estão irregulares, nesse exemplo que a gente deu, no universo de quase 5 milhões de pessoas que recebem uma política pública, se você acha 10 mil fraudes e você, a partir disso, você está dizendo que o programa inteiro está corrompido, você está dando o poder aos fraudadores de derrubar uma política pública. Então, qualquer caso vira um estigma moral para derrubar uma política pública. Veja, é difícil entender isso. Vocês entendem? Até hoje, não se mostrou nenhuma prova de fraude sistêmica no BPC. Eu estou insistindo nesse ponto. Aí já começou a mesma coisa que acontecia na época do Bolsa Família. Chega alguém e fala assim, mas Jones, eu conheço alguém que... Mas, Jones, a minha vizinha, supostamente. Mas, Jones, o meu colega da academia recebe BPC. É a mesma coisa que acontecia no Bolsa Família. Então, no Bolsa Família, todo mundo supostamente conhecia uma mulher que tinha 5 filhos e que recebia 5 Bolsas Famílias. Todo mundo conhecia uma pessoa que era rica, morava em Boa Viagem, para quem é de Recife, num bairro rico, e recebia Bolsa Família. Está se criando o mesmo estigma, o mesmo ataque à política pública que acontecia no Bolsa Família. Do mesmo jeito, quem também tem um pouco mais de idade e tempo na estrada vai lembrar que quando a direita começou a falar muito do benefício que se paga a pessoa que contribuía no INSS, né? Aí ela foi presa. Aí se paga um benefício à família, que está dentro do que a pessoa contribuía. Aí se começou a criar um tal de bolsa presidiário, né? Colocar esse nome pejorativo, e parecia que todo encarcerado no Brasil recebia do INSS o dinheiro no presídio para comprar arma e droga, né? E aí começou uma história que todo mundo conhecia supostamente um presidiário que recebia o bolsa presidiário. Eu cansei de conversas com um antigo cunhado meu dizer assim, macho, isso é mentira. Não é todo mundo que recebe. A pessoa tem que estar contribuindo para o INSS, tem os critérios. Quem recebe é a família, são os dependentes e tal. Mas não, ele jurava que todos os colegas dele que ele conhecia, que entraram por tráfico de droga, que estavam presos no Aníbal Bruno, no Cotel, todo mundo recebia o bolsa presidiário, percebe? Então veja, gente, tem pessoas do campo progressista que estão ajudando a criminalizar uma política social tal como o PSDB fazia com o Bolsa Família. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou pessoas de malandro, né? Você não pode ser malandro e receber um benefício social indevido. Coloca na tela, Maxwell, por favor. Né? Malandro. O André Roncalha foi dar uma entrevista dia 2, né? Na terça-feira. Terça-feira não, gente, pelo amor de Deus. Dia 2 na segunda-feira, para o ICL. E o André Roncalha repetiu a mentira que a mudança no BPC é só um saneamento no programa, porque o programa está com muito problema de corrupção, de não sei o que, por aí vai, e que não existe mudança nenhuma no critério. Eu vou colocar para vocês um trechozinho da fala do André Roncalha. Veja, eu já tinha feito a crítica pública a ele, mostrado a mentira, e aí, infelizmente, e aqui com todo respeito a Gabi Varela, que é uma grande jornalista e tal, Gabi, tá lá no documento do governo a mudança de critério do BPC. Não é só tal de combate a fraudes, pente fino. Tá lá a mudança de critério para deixar mais difícil receber o BPC. Como é que o convidado passa a informação errada e fica por isso mesmo? Coloca aí, Maxwell, o trecho, por favor. Vamos assistir. E também
uma limitação no sentido do crescimento do BPC, ou seja, garantir o saneamento do programa em face de evidências de que há mau uso de recursos, distorções, eventualmente até fraudes, né? E aí, gente, veja, além dessa campanha de criminalização do BPC, sem ter prova nenhuma de fraude, e aí se você vinha com a história, mas Jones, o número de beneficiários do BPC cresceu muito a partir de 2022, cresceu. No meu vídeo, as mentiras de André Roncalha sobre o BPC e o pacote neoliberal do Fernando Haddad, vídeo de domingo do canal, eu explico porque cresceu em detalhes, gente, detalhes. Eu não vou explicar de novo nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então assim, assista esse vídeo. E aí, veja, até pessoas de boa fé estão fazendo muitas confusões. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho da entrevista da economista Camila De Caso, que é uma economista muito qualificada, muito séria, tem muito respeito e tal. Mas ela foi perguntada sobre o BPC. Fez uma fala boa, mas cometeu um erro importante. Vou mostrar aqui para vocês. É que não é uma nova regra do BPC, né? É que é um pente fino no BPC. Então, não é corte do BPC, mas eles vão passar um pente fino, enfim, uma série de coisas. Veja, não é uma nova regra, né? Não é corte. Presta atenção. Pedir para que as pessoas tenham uma periodicidade maior para comprovação de que precisa do BPC. Mas assim, a gente está falando de gente que normalmente precisa do BPC, e essas comprovações, a gente teve um primeiro pente fino no governo Temer e no do Bolsonaro. Para a nossa base social, por exemplo, no MTST, são muitas pessoas que recebem o BPC. E esse pente fino, normalmente, é uma mudança, às vezes até de laudo. Assim, a pessoa não tem capacidade de voltar ao trabalho, e, do nada, o médico olha e fala, nem olha direito na cara das pessoas e, não, pode voltar. Então, assim, esse pente fino, normalmente, ele acaba sendo impeditivos de acessar o benefício. Então, não pode acontecer isso, né? Por isso que a gente tem se colocado com bastante ressalva em relação a essa mudança do BPC, porque chamar de pente fino e parece que, não, é porque tem gente que acessa e não deveria acessar, mas normalmente é o contrário, né, que acontece. Essas pessoas que mais precisam vão acabar ficando fora do BPC, e isso tem um impacto na miséria, tem um impacto, enfim, em toda a economia, mas na vida das pessoas também, né? Normalmente são as pessoas que também, mulheres, na maior parte, que são as provedoras de renda na casa. Então, isso vai ser um impacto brutal para essas famílias que mais precisam. Veja, a Camila, ela é bastante honesta em falar das consequências desse tal pente fino. Tem uma matéria do PT de 2019 criticando o pente fino no governo Bolsonaro. Veja, os argumentos que o PT usava em 2019 no governo Bolsonaro servem perfeitamente para o PT em agora. Por quê? Qual era o argumento central do PT? Era, o governo Bolsonaro está atacando o BPC, dizendo que está fazendo pente fino porque ele não está fazendo uma busca ativa. A partir disso, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas analfabetas, pessoas com dificuldade de acesso à internet, pessoas que são surdas, mudas, N fatores, não vão conseguir se recadastrar. Isso vai ser apresentado como um cadastro irregular, só que na verdade é só uma pessoa que não conseguiu cumprir o prazo de recadastramento dadas suas próprias dificuldades, seja dificuldades motoras, seja dificuldades cognitivas, seja dificuldades socioeconômicas, seja dificuldades de analfabetismo digital e inclusive funcional, percebe? Então assim, mesma coisa que o PT criticava Bolsonaro, 2019, o PT tá fazendo agora. Bota aí na tela, Max, a matéria do PT. Eu vou colocar, inclusive, aqui no primeiro comentário do vídeo, fixado para vocês lerem a matéria do PT. O mesmo argumento que o PT usava contra o pente fino do Bolsonaro, a gente pode usar agora contra o pente fino do PT. É isso. Ó, gente, toda política de recadastramento em massa, de programas sociais para pessoas pobres, miseráveis, que não tiver busca ativa, vai redundar em corte. Fato, fato. A gente não tá na Noruega, que 100% da população é alfabetizada, 100% da população tem treinamento digital. Percebe? A gente não está na Noruega, a gente não está na Suíça, na Suécia, a gente está no Brasil, que tem analfabetismo, que tem analfabetismo funcional, que tem gente, tem mais de 30 milhões de brasileiros, gente, que não acessam regularmente a internet. Sabe? Assim, é isso que é o Brasil, percebe? Mas aí a Camila comete um erro gravíssimo, ela fala que não existe mudanças, não existe cortes no BPC. Vamos mostrar mais uma vez o documento do governo federal. Eu acho a Camila uma pessoa muito honesta, então eu estou partindo do pressuposto que ela simplesmente cometeu um erro. No caso do André Roncalha, eu não acho que honestidade, eu chamei de mentira, né? Então, o caso da Camila é uma pessoa muito honesta, muito séria, uma economista muito qualificada, que eu estou chamando de erro. Mas vamos abrir aqui o documento do governo federal, que eu já mostrei para vocês em vídeo do canal, vou mostrar de novo. Esse é o documento oficial que detalha o pacote fiscal do Fernando Haddad e do governo Lula. E neste documento sobre o BPC, tem aqui, gente, aqui as mudanças de critério do BPC, percebe? Tá tudo aqui, ó. Destaque para item 3, passam a contar para o acesso ao BPC.
renda do cônjuge e companheiro não coabitante, renda de irmãos, filhos e enteados não apenas solteiros coabitantes. Perfeito? Então, isso aqui significa basicamente o seguinte: como o critério para receber o BPC é a renda per capita familiar ser até 1/4 de salário mínimo, você está dificultando das pessoas se encaixarem nessa renda. É isso que está acontecendo. E a coisa mais absurda é renda de cônjuge e companheiro não coabitante. Eu já perguntei isso aqui em vídeo do canal. Há 1001 consequências disso. Uma das consequências possíveis é imaginar. Então, em caso de mulheres vítimas de violência que conseguiram escapar do lar abusivo, se ela ainda estiver casada no papel, quer dizer que a renda do infeliz que batia nela vai contar para ela, por exemplo, não receber um BPC? É isso, sabe? Eu também não entendi, até agora, com clareza, o que é que significa cônjuge e companheiro, né? Porque, assim, num documento oficial, quando você fala cônjuge, você imagina que está falando de gente casada legalmente, né? Gente que tem, enfim, reconhecimento de união estável e tal, não sei o quê. O cônjuge e companheiro está significando o quê? O que é que significa? Sabe? Do ponto de vista legal. Aliado a isso, você pega aqui também a renda de irmãos, filhos e enteados, não apenas solteiros com habitantes. Então, assim, é isso. Eu já dei o exemplo do vídeo de domingo do canal. Então, vamos imaginar que amanhã, por exemplo, minha irmã fica desempregada, não consegue mais pagar o aluguel e vai morar com minha mãe, né? Aí vai morar minha mãe, minha irmã e o marido dela, né? O marido dela tá trabalhando ainda. Aí vai juntar o salário dele, o Bolsa Família, que minha irmã recebe, e aí algum rendimento que minha mãe tiver, aí minha mãe não vai poder ganhar o BPC mais não. É porque vai dar um rendimento maior do que o 1/4 de salário mínimo per capita. Peraí, né, gente? Assim, isso não faz sentido. Isso é um ataque, isso é um endurecimento de critério. Aliado a isso, também tem o ponto, para mim, é o mais cruel de todos, que é esse aqui, ó. Em uma mesma família, a renda de um benefício volta a contar para outro benefício. O que é que significa? Antes, a gente conseguiu arrancar essa conquista em 2020, no governo Bolsonaro. A renda do Bolsa Família não contava na hora de fazer o cálculo da renda per capita para receber o BPC. A renda de outro BPC também não contava. A renda de uma aposentadoria, de um salário mínimo, também não contava. Então agora, por exemplo, uma família, na prática, ela vai ter que escolher. Então, se ela tem 2 idosos, muito provavelmente só um vai poder receber o BPC. Se ela tem um idoso e uma pessoa com deficiência, só um vai poder receber o BPC. Para mim, é muito claro que uma das consequências sociológicas disso, bem prováveis, é que na hora de escolher numa configuração familiar que tem uma pessoa idosa e tem uma pessoa deficiente, quem vai receber o BPC, vão solicitar de quem? Vão solicitar da pessoa com deficiência, porque a expectativa de vida tendencialmente é maior do que da pessoa idosa. E assim, isso vai estimular desassistência para pessoas idosas. Isso vai estimular, aumentar o número de pessoas idosas em situação de rua e mendicância. Isso vai estimular, talvez, fenômenos bizarros, como o da Coreia do Sul, que tem um número assustador de prostituição na terceira idade de mulheres, né? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é dizer assim pra você, assim, ó, você que recebe Bolsa Família, você tem uma família miserável, aí você recebe Bolsa Família. Aí nessa família miserável tem 2 idosos. Você não vai poder receber 2 benefícios de prestação continuada, não. Só vai poder receber 1, percebe? Vai poder receber 1. Vocês entendem a gravidade disso? Então, assim, tem mudança de critérios. E aqui, pelo amor de Deus, é preciso honestidade, gente. O pastor Henrique Vieira, no Twitter, também mentiu, falando que era só combate à fraude, não sei o quê. Bota o Twitter aí, Maxwell, do pastor Henrique Vieira. Gente, vamos ser honestos. Ó, vocês querem defender esta merda? Desculpa o palavrão, gente, mas assim, defendam. Vamos lá, mostra pra todo mundo quem é vocês. Mostra pra todo mundo quem é vocês. Né? Mas não dá pra dizer é só combate à fraude. Bota também o Twitter, Maxwell, do Carlito Neto, dizendo que é só combate à fraude. Tá ligado? Todo mundo mentindo, gente. E aqui, gente, vocês podem me atacar, vocês podem me xingar, vocês podem dizer que eu sou isso e aquilo e tal, mas, gente, o documento tá aqui. O documento tá aqui, sabe? Isso, o nome disso é verdade. Não dá pra ir contra a verdade, não. E aí, por mais que tenha gente fanática, gado,
que vai negar a verdade, mas não é todo mundo que vai fazer isso não. Então a partir do momento que eu digo assim, é mentira que isso é só um pente fino, o pente fino em si já é um instrumento de corte, mas é mentira que isso é só um pente fino porque tem mudança no critério para acessar o BPC, para ficar mais difícil de acessar e para cortar potencialmente milhares ou milhões de pessoas do BPC que poderiam solicitar nos próximos tempos. O documento está aqui, ó, as pessoas sabem ler, gente. Sabe? Não adianta vocês me atacarem, vocês não sei o quê, porque tá aqui o documento, eu tô mostrando o documento, não é interpretação minha. Tá aqui. Vou até botar na tela de novo. É isso, veja, enquanto vocês ficarem negando isso, cada vez mais pessoas vão perceber que não me defender o governo do momento, vocês estão defendendo atacar gente miserável, que inclusive tem um custo violento com remédio, com tratamento, com acompanhamento. Vocês acham que é fácil conviver com uma pessoa com deficiência que precisa de remédios especiais, cuidados especiais, que precisa de uma pessoa, às vezes com atenção, dando atenção para ele 24 horas, sabe? Ou foi, gente, assim, sabe? Então assim, veja, é chocante como uma parte do petismo resolveu imitar o discurso do PSDB da década passada de criminalização da política social. Antes o alvo era o Bolsa Família, agora era o alvo do BPC. E aí, quando der merda nas próximas eleições, vocês vão começar a falar merda sobre pobre de direita, né? Mais de 300 mil pessoas já foram cortadas do BPC. Isso vai ter impacto eleitoral. Isso vai ter impacto ideológico. Percebe? Então, assim, é irresponsável, é grave e é terrível o que está sendo feito por supostos progressistas. Eu já disse algumas vezes no canal e vou repetir. Vocês não são de esquerda. Vocês não se preocupam com a classe trabalhadora. Vocês são lulistas. É uma coisa diferente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.